Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 24 de abril, hoje a igreja celebra a memória de São Fidélis, presbítero e mártir. São Fidélis nasceu na região de Friburgo, na Alemanha, em 1577. Foi exímio professor e advogado. Aos 35 anos, deixou tudo e ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, na cidade de Friburgo. Ordenou-se sacerdote, foi missionário na Suíça e, durante a perseguição calvinista, tramaram sua morte. No sermão de sua última missa, São Fidélis explicou por que os cristãos deviam prestar obediência à Santa Sé. Terminada a missa, ele recebeu um golpe de espada e, no mesmo instante, caiu de joelhos e disse que perdoava os seus assassinos. Depois, abençoou a todos e entregou seu espírito a Deus. Era o dia 24 de abril de 1622. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Bento XIV em 1724. E nós vamos meditar hoje no Evangelista João, no capítulo 6, os versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido nela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Pois bem, caros irmãos e irmãs, certamente cada um de nós procura a Nosso Senhor por muitos motivos, pois Ele é a nossa segurança e se deixa encontrar. Mas nós mesmos precisamos avaliar a nossa busca para sabermos se não estamos buscando o que é superficial ou algum benefício apenas. É preciso buscá-lo como o nosso Senhor, como fonte de misericórdia e de salvação. E por isso, diz Jesus, estais me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Pensemos. Ao ver os pães e peixes multiplicados, o povo entusiasmou-se por Jesus. Ele disse que não o deviam procurar só porque os alimentara. Deviam antes
estar atentos aos sinais que o apresentavam como Salvador. Não deviam correr só à procura dos bens da terra, mas procurar, em primeiro lugar, os bens superiores, uma salvação que dure por toda a eternidade. E isso é que ele lhes oferecia. Há, no entanto, um ponto crítico para discernir a obra de Deus, ou seja, a fé não é um assunto público apenas. O mais característico do cristão é o seu testemunho de vida. Ser testemunho nasce de uma convicção profunda que começa por afastar-se dos valores que o mundo tem como ideais ou objetivos a alcançar, como a riqueza, o prazer ou o poder a qualquer preço. Devemos avaliar se os valores do Evangelho são os que prevalecem entre nós. Perguntemos, irmãos e irmãs, qual é a ânsia diária da nossa vida? De onde detectamos os valores de Cristo em nossa vida, em nossa família, na sociedade em que frequentamos? Quais são os sinais que nos unem como fiéis de Jesus Cristo? Pois bem, caros irmãos e irmãs, nesse tempo pascal, rico para todos e cada um de nós, a palavra de Deus se faz muito importante justamente porque Jesus insiste nessa realidade da necessidade de vivermos a nossa fé. Fé que não contrapõe a razão, sabemos disto, e que precisamos de fato é orar, pedir a Deus que nos conceda esse dom precioso de viver a fé em Jesus Cristo, em Deus. Vamos, portanto, procurar orar, meditar, orar pelos nossos irmãos enfermos, os que nos pedem orações, os profissionais da saúde, as pessoas que sofrem as consequências de tanta violência, de tanta maldade por este mundo afora, entre eles os povos em guerra. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.